Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui está começando o programa Alexandre Daniel de hoje, dia 9 de janeiro de 2023. Muito obrigado aqui pela sua visualização. Muito obrigado. Está começando esse programa aqui pelo YouTube e sempre vai ser postado 8 horas da manhã. Sempre vai começar o dia 8 horas da manhã. Então, bom dia para você que está aí. Tá acordando? Você acordou depois das 8? Não se preocupe que está começando o programa Alexandre Daniel hoje dia 9 de janeiro e continua a chuva aqui em São Paulo. Eu quero saber se na sua região tá chovendo. Se aí na sua cidade tá chovendo, aqui em São Paulo tá chovendo, já começou o dia garoando, aquele dia nublado. Eu nunca vi um verão. Nós estamos no verão, nós não estamos? Um verão tão diferente, tão atípico tá hoje aqui em São Paulo e aí na sua cidade. Ontem teve o caos em Brasília, que daqui a pouco eu vou comentar, mas hoje, dia 9 de janeiro, é comemorado, sabe o que? O Dia do Astronauta. Você sabe que o maior astronauta já conhecido de hoje foi o astronauta Yuri Gagarin. E que ele foi, o Yuri Gagarin, ele saiu da Terra, né? Ele foi pela espaçonave porque ele viu a Terra. A Terra redonda, que dizem que não é redonda, né? Dizem que é plana, mas ele viu a Terra redonda e ele falou: "A Terra é azul". Foi a primeira pessoa a falar que a Terra era azul. Ele viu aquilo e falou: "Nossa, a Terra é azul". E ele foi um dos astronautas mais conhecidos do mundo, o Yuri Gagarin. E nós temos aqui o astronauta mais conhecido do Brasil foi o astronauta Marcos Pontes, que, pelo que eu lembro, ele foi o primeiro brasileiro a ir ao espaço, foi em 2006. Nossa, já faz muito tempo. Eu lembro toda a preparação que ele foi, o astronauta Marcos Pontes, Yuri Gagarin, que foi o mais conhecido de toda a face, né? Porque ele foi o primeiro a falar que a Terra é azul. Hoje é o dia do astronauta e hoje também é celebrado o dia do fico. O que é o dia do fico? Quando em 1822 a gente ainda estava sendo colônia de Portugal. Portugal. A gente foi descoberto em 1500 e com a descoberta a gente continuou sendo colônia aí. E só que o Brasil já queria ser independente, né? Antes de 1800 já tinham movimentos para a independência do Brasil. Coaté Tiradentes, que foi morto, esquartejado, com seus pedacinhos nos postes. E nós tivemos muitos outros movimentos no Brasil. E a família real veio para o Brasil, fugindo de Napoleão em 1808, e a corte portuguesa voltou a Portugal depois de um tempo, e eles queriam que Dom Pedro I saísse de Portugal e deixasse o Brasil. Só que o Dom Pedro I falou: não, não, eu não vou sair do Brasil, eu vou ficar aqui. Ele usou a frase, ele usou a famosa frase do dia do fico, né? Deixa eu organizar a câmera aqui, nós estamos ao vivo. Nós estamos ao vivo. Aí, agora eu acho que é melhor vendo aqui esse cenário. Aí, aqui. Esse daqui é um rádio que tem LP. Eu acho que as pessoas nem lembram. Uma impressora aqui, muitos papéis, cadeado. Tá aqui, em geral aqui. Um foninho. Ih, caiu o pente, caiu tudo aqui. Mas tudo bem, depois a gente junta. Mas eu tava voltando. Dom Pedro I, ele utilizou essa frase aqui, ó. Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Digam ao povo que fico. Então, Dom Pedro I não foi embora, ele ficou aqui. Ele ficou no Brasil e fez até a independência do Brasil depois de meses, que a gente comemora dia 7 de setembro. Você vê, isso foi feito em 1822. Já fazem mais de 200 anos dessa frase, o Dia do Fico, que é celebrado hoje, dia 9 de janeiro. Na Igreja Católica é celebrado o dia de São Julião. São Julião é um mártir do século IV. Ele teria sido perseguido e preso por ser cristão. E assim
ele nunca perdeu a fé em Jesus. Então hoje é dia de São Julião na Igreja Católica. Para você ter ideia, o santo teria morrido em um alto mar, preso em um saco de areia com escorpiões e serpentes venenosas. É o que faziam na época, né? As pessoas não aceitavam a fé do outro, por ser até cristão, que seguia os mandamentos de Jesus Cristo, e prendiam as pessoas e matavam as pessoas. E como esse foi o São Julião, ele morreu em alto mar. Então hoje, dia 9 de janeiro, ele é o dia de São Julião. Hoje seria aniversário do presidente Richard Nixon, o presidente dos Estados Unidos, que foi do dia de 1969 a 1974. Ele teve ele foi um estadista com uma administração marcada por grandes triunfos na área da política externa. O presidente Nixon seria aniversário hoje. Você que está completando aniversário hoje, parabéns! Hoje é dia 9 de janeiro. Então, isso é o dia, hoje, dia 9 de janeiro. Ontem aconteceu uma notícia muito triste de manhã, que todos nós soubemos pela mídia esportista, que foi a morte do ídolo do Vasco, né? O Roberto Dinamite. O Roberto Dinamite morreu ontem às 10 horas e 50 minutos. E ele tinha o mesmo problema do Pelé. Ele estava lutando contra um tumor no intestino desde 2021. Estava internado desde quinta-feira no hospital Unimed, o Roberto Dinamite. Ele foi um ídolo do Vasco, né? Ele nasceu dia 13 de abril de 1954. Mas o Roberto Dinamite apareceu pela primeira vez no Maracanã, dia 25 de novembro de 71, aos 17 anos, quando fez o seu gol pelo Vasco contra o Internacional. E olha só, a manchete do Jornal do Esporte do dia seguinte foi: Garoto Dinamite explodiu. Você sabe quantos gols o Dinamite fez na sua carreira? Ele fez 108 gols em 1.110 jogos pelo Vasco. Olha só que legal. Ele conquistou um campeonato carioca, um campeonato brasileiro pelo Vasco em 74 e 5 campeonatos cariocas: 77, 82, 87, 88 e 92. Ele passou pelo Portuguesa, Campo Grande e encerrou no Vasco em 93. Naquele dia, em 1993, num amistoso entre Vasco e La Coruna da Espanha, no Maracanã, o Zico, ídolo do rival Flamengo, que a gente conhece o Zico aí, que ele deu muitas homenagens ao Pelé, vestiu a camisa do Vasco, né? Para homenagear o Roberto Dinamite, que estava indo embora, deixando-se aposentando. Depois de deixar os gramados, ele fez o Vasco. Ele foi eleito presidente em 2008 e ele conseguiu o título da Série B, porque ele assumiu o Vasco quando o Vasco caiu para a Série B, e aí em 2013 ele encerrou o segundo mandato. Em 2021 ele arrecadou um financiamento de R$190 mil em 6 horas para a construção da sua estátua no São Januário. Não foi ele, foi um financiamento coletivo, né? E foi inaugurado dia 28 de abril de 2022. E o Roberto Dinamite nos deixou ontem. Para você comparar, vamos fazer uma breve coisa aqui, porque o Dinamite, o Pelé, muitos ídolos, eles jogavam muito tempo aqui no Brasil. O Pelé jogou mais de 10 anos no Santos, é ídolo do Santos. O Santos é conhecido pelo Pelé, e o Roberto Dinamite jogou no Vasco por muitos e muitos anos. Porque nossos ídolos, os nossos esportistas, não ficam muito tempo no Brasil. É isso que a CBF tinha que ver, porque o que aconteceu na Copa do Mundo foi horrível.
foi uma decepção. E principalmente, eu acho que não virem no velório do Pelé é a pior coisa. Em festa, eu não sou contra festa, eu faço festa, eu vou em festa. Mas você não fazer homenagens ao seu ídolo, isso é uma coisa horrível. Você, a pessoa sabe o que eu estou falando, você sabe quem eu estou falando. Você não homenagear a pessoa que tornou conhecido o futebol brasileiro mundialmente e o Brasil mundialmente, você tinha que ir lá e homenageá-lo. Todos os jornais do mundo homenagearam o Pelé. Todos os jornais. E a gente, muitos jogadores não foram nem no velório. E poderiam, porque em festa vão. E Roberto Dinamite nem vai ter post dessas pessoas no Instagram, no Twitter. Ninguém vai homenageá-lo. Só as poucas pessoas, só a torcida. A torcida não está afastada dos seus ídolos, dos jogadores, mas sim os jogadores que estão afastados da torcida brasileira. É só ver o comportamento desde a Copa de 2014. Só isso. Dinheiro é muito bom, a gente ama dinheiro, mas o comportamento não é bom. O comportamento também não é bom em Brasília. É difícil aceitar uma derrota. É muito difícil aceitar a derrota. A gente não gosta de derrota. Mas fazer isso que fizeram em Brasília é a pior coisa que tem. É a pior coisa que existe fazer isso. Eles destruíram Brasília. Eles destruíram a casa do povo. Eles destruíram a nossa cidadania. E sabe de quem vai ser tirado o dinheiro para reformar tudo em Brasília? Nosso dinheiro. Nosso dinheiro que vai lá ser tirado dos impostos que teriam em educação, saúde, para o quê? Reformar Brasília. Porque não aceitam derrota. Aceitem derrota, perderam, é democracia. Quando o presidente atual hoje perdeu em algumas eleições, ele não fez isso. Quando a presidenta Dilma foi impeachmentada, não teve isso. Agora aceitem que o candidato de vocês perderam. É isso. É isso. Como se o Lula tivesse perdido, ele entenderia. Paz. O Brasil precisa de paz. Acaba. Vamos fazer a união de nós brasileiros para acabar com isso, né? Eu não gosto de assunto sério, mas tem que falar de assunto sério porque tá na pauta de hoje, do dia 9 de janeiro. Eu queria estar aqui brincando, fazendo coisas, mas se você quer brincar, me segue lá no Instagram, o Alexandre Daniel. O Alexandre Daniel, hoje tem um joguinho muito legal. Eu acho que eu vou colocar aqui, não vou colocar aqui. Vai ter que ir lá no Instagram, o Alexandre Daniel, e adivinhar onde estão os dois gatinhos. Tem numa imagem dois gatinhos, e você tem que adivinhar onde estão os dois gatinhos. Será que você adivinha? Então é lá no perfil o Alexandre Daniel. Amanhã eu vou falar porque o inverno tá quente e o verão tá frio. Porque a temperatura é invertida, mas amanhã, porque hoje eu quero falar com vocês os nomes mais usados em recém-nascidos em 2022. Acabou o ano de 2022 e foi feito nos cartórios em 5.570 cidades. Disponibilizam os cartórios regionais e disponibilizaram os nomes mais usados. Os nomes. Então, nasceu uma criança. Pá, pariu. Oh, pariu a criança. E você sabe os nomes mais registrados em 2022? Olha só. Em 10º lugar, com 16 mil nomes, Davi. Em 9º lugar, 17 mil nomes, Laura. Em 8º lugar, Theo, 19 mil nomes. Alice, 20 mil. Heitor, 20 mil. Helena, 22 mil. Arthur, 23 mil. Maria Alice em 3º lugar com 24 mil. Gael, 25 mil. E Miguel, 26 mil. O primeiro lugar é Miguel. Foram Miguéis. Então vai ter muito Miguel. Miguel aqui, Miguel ali, Miguel ali. Por que esses nomes são usados? Porque vários Alicia e Gael foram usados, para você ter uma ideia,
Porque muitos influenciadores colocaram o nome de Alicia e Miguel, não, Alicia e Gael nos seus filhos. Aí a modinha pega, as pessoas usam mesmo dos seus ídolos, dos seus influenciadores, porque tem pessoas que gostam de homenagear os ídolos, não é? E aí usa o nome de Gael e a Maria Alice foram os nomes mais usados em 2022. Então vai ter muito Miguel, muito. Mas o melhor nome eles não usam, né? Alexandre. O melhor eles não usam Alexandre. Me siga hoje no Instagram que daqui a pouco ali vai ter. Já tá lá aonde estão os dois gatinhos. Na imagem. Onde estão os dois gatinhos? Você vai ter que encontrar onde estão os dois gatinhos. Hoje eu acordei muito cedo. Fui na academia, mas eu não deixo de tomar água. E você sabia que de 40 a 80% do peso total de nós seres humanos é a água? A água é muito importante para todos os órgãos, dependem dela, depende da água. Em média, para suprir a necessidade do organismo, é preciso tomar 2 litros de água. Porque a água ajuda na transpiração, na urina, respiração, em todo. O corpo, para você ter ideia, não possui reservas ou condições para armazenar água. Por isso a gente tem que ficar repondo água. Mas, Alexandre, eu vou muito no banheiro depois que eu tomo água. Não, mas precisa, quer dizer que o corpo está funcionando. Você sabia? Eu vou falar alguns benefícios aqui de você da água, né? Pessoas desidratadas, tá de manhã. Pessoas desidratadas apresentam menor volume de sangue que o normal e acabam atrapalhando o funcionamento do coração. Você sabia disso? Então tem que tomar mais água. A falta de água pode trazer fraqueza, tortura. Tortura é o que faz em Brasília. Tontura, dor de cabeça, fadiga e pode levar até a morte. Como muita água, você não pode tomar muita água, você também não pode deixar de tomar pouca água. É claro que a parte pode ser suprida com sucos, água de coco, leite, fruta, chá, mas evite refrigerante. Não vai ficar, não, vou tomar água, vou tomar 2 litros de refrigerante que tem água. Não! Tome mais água. Tá lá, você tá no escritório, toma água. A água, ela regula a temperatura corporal. Você sabia que a água é muito importante quando a gente está clima frio, quente, como hoje, ela consegue regular no nosso corpo. Ela desintoxica o corpo. Ela, como a gente faz aí muita urina, muito xixi, a gente vai mijar muito. Ajuda a limpar o nosso corpo e ainda ajuda com que as fezes não ficam ressecadas. A gente vai no banheiro e faz muito mais também do que a gente é. Absorção e transporte de nutrientes, então a água ajuda. A água não é líquido. Quando está numa enchente, a água não leva tudo, como no corpo humano, ela leva nutrientes. E olha só, ela retém os líquidos, ajuda a reter os líquidos. Então ajuda no que? No emagrecimento. Então, ó, lhe traz sensação de saciedade. Ingerindo 2 ou 3 copos antes da refeição ajuda a regular o apetite. E sabe com que deixa? Também uma pele bonita. A hidratação ajuda a manter uma pele bonita. Quem não quer ficar lindo, hein? Então tome água. Tem um cálculo que você acha na internet depois, 35 ml para o seu peso. Então, se você pesa 80 quilos, 35 vezes 80 dá o quanto de água você tem que tomar. Hoje, dia 9 de janeiro, acho que vai ter muitos acontecimentos políticos no Brasil hoje. Infelizmente, eu gostaria só de levar aqui notícias bizarras, recordes, mas uma homenagem a Roberto Dinamite, um puxão de orelha manifestante precisa de vez em quando, não é? E tome água que faz bem para a saúde. A sua garrafinha tá aí, a minha garrafinha tá ali. Depois daqui eu vou tomar água, que eu falei muito, mais de quase 15 minutos eu vou tomar água, porque ajuda, né? Não ajuda e não ajuda a suar pouco também, ó. Tô suando, quer dizer que eu tô tomando muita água.
Vai lá no meu Instagram, ou Alexandre Daniel, para adivinhar onde estão os dois gatinhos. Espero você lá em O Alexandre Daniel. Acabo por aqui o programa Alexandre Daniel de hoje, dia 9 de janeiro, que volta amanhã com muitas atrações aqui. Um bom dia para você, boa tarde, boa noite. Não sei quando você viu esse vídeo, mas muito obrigado, viu? Hoje, Alexandre Daniel se despede aqui e volta amanhã. Tchau!